abençoadíssima campanha. Marcos capítulo 5, Evangelho segundo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, eu te convido a ler a palavra do Senhor. Quem tem Bíblia, erga a sua Bíblia para que nós a vejamos. Quem tem Bíblia, erga a sua Bíblia para que a gente a veja. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, versão revista e atualizada, é a que eu lerei aqui, para facilitar acompanhamento. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, para você se situar, dentro do pelotão romano, a linguagem militar, eram cerca de 6.000 soldados. Legião, disse ele, legião, imagine, pelo menos 6.000 demônios naquele homem. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que lhes fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui diante da palavra santa do Senhor, palavra infalível. Meu Deus, nós cremos que Tu és um Deus que fala e que a voz do Senhor é inconfundível, e que se o Senhor não falar, tudo que eu disser pode ser em vão. Então, ó Deus, te suplico que Tu fales ao coração de todos e cada um que está aqui, porque só Tu tens essa capacidade. Manifesta Teu poder para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos, derruba as escamas, raia, meu Deus, a luz do Teu Espírito dentro da nossa alma. Ilumina o nosso entendimento para que compreendamos toda a maravilha da Tua lei. Obrigado a Deus por esta palavra, nós te agradecemos, louvamos e confiamos na ação do Senhor. E é por isso que oramos em nome de Jesus, amém. Jesus transforma, é o tema da nossa campanha neste ano de 2024. Para nós é um tema muito caro, é um tema que nos acompanha há muito tempo. A Operação Jesus Transforma, ela começou aí há cerca de 50 anos, lá na Transamazônica, no Pará. Então, o menino está se perdendo aí no ministério, né? O que ensinou aqui, representando os ribeirinhos, o João Vitor, né? Representando as comunidades ribeirinhas do Pará. Foi exatamente lá no Pará, na famosa rodovia Transamazônica, que corta Balsas, inclusive, lá pertinho de Tucuruí, começou o grande projeto missionário Jesus Transforma. No começo, o nome era Transtotal. E aí, gente do Brasil inteiro se deslocava ali para a Transamazônica para poder pregar o Evangelho. Então faz parte da nossa essência batista, crer na Escritura Sagrada,
crê que o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação de todo aquele que crê. Irmãos, se nós não crêssemos nisso, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, eu estaria empenhando minha vida em qualquer outra coisa. Eu tenho outra formação, eu tenho outras habilidades, eu e minha esposa. A gente decidiu dedicar a Deus a nossa vida, tudo o que temos e que somos, porque nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que diz a palavrinha lá em Romanos. A palavra que está lá no grego é dunamis. O Evangelho é o poder, é a dunamis, é a raiz que você quase transliterou para a língua portuguesa. É a dunamis, é a dinamite, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder, é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser o coração mais duro que for, botou a banana de dinamite, quando Deus acionar, quando Deus disparar, vai estraçalhar tudo, vai estilhaçar tudo. Não tem coração de pedra que resista à manifestação do poder de Deus. Agindo Deus, ninguém pode deter. Agindo Deus, quem impedirá? A ação do Espírito Santo do Senhor é uma ação indefensável. Ninguém pode barrar a ação do Espírito Santo. Quando o Senhor vai em direção a Saulo de Tarso, o Senhor o derruba do seu orgulho. Ele achava que estava pleno, que estava completo, não faltava religiosidade em sua vida. O Senhor o derruba no seu orgulho, e quando o Senhor o derruba, ele fica atordoado. Aí o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, é tão impressionante como é que às vezes nós podemos estar completamente equivocados, achando que estamos no bom caminho, fazendo o que é certo, fazendo o que é devido, mas podemos estar fazendo exatamente o oposto. Saulo de Tarso fazia isso. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte, ele perseguia e ele matava crente, ele achava que estava fazendo uma grande vantagem, até o dia em que ele encontra o Senhor na reta. E quando o Senhor o peita, quando o Senhor o enfrenta, ele desmorona. O valentão, o durão, o machão desmoronou, o gigante virou um pigmeu. Exatamente por quê? Porque estava diante do Deus vivo e poderoso. Quando nós estamos defrontados diante do Senhor, todas as nossas falácias, as nossas ilusões e falsas convicções, todas elas vão desmoronar. Às vezes a gente pode achar que está reinando, eu estou num castelo, mas descobre que o nosso castelo é um castelo de areia. Quando a onda do mar bater, vai desmoronar do mesmo jeito. E é assim que o Senhor, irmãos, está tratando o coração de muita gente. Muita gente Deus não encontra como encontrou aqui esse gadareno, que já vamos entrar no texto. Muita gente Deus encontra exatamente encastelado. A pessoa está na sua torre de marfim, está vivendo ali uma verdadeira ilusão, porque pensa: eu que mando e desmando, eu que comando, eu que faço todas as coisas. Então tem todos os níveis de pessoas precisando de Jesus. Aquelas que acham que não precisam de jeito nenhum, e aquelas que já perderam tanto a força que já não conseguem mais nem suplicar ao Senhor por misericórdia. Irmãos, pensem num texto que me emociona muitíssimo, esse texto que nós acabamos de ler. Porque parece que ele descreve situações de vida que cada um de nós aqui já presenciou, já viu dentro da própria casa, às vezes envolvendo um irmão, envolvendo um pai, às vezes envolvendo a sua própria vida, envolvendo alguém conhecido, alguém querido, um colega de trabalho. Quantas lutas e dilemas nós vemos nas vidas das pessoas todos os dias. Enquanto nós estamos aqui reunidos de maneira festiva e com alegria, nesse momento é provável que alguma pessoa em algum lugar dentro desta cidade esteja arquitetando uma forma de acabar com a própria vida, que esteja se dopando para poder ver se consegue amenizar, aliviar as angústias da vida difícil de peregrinação que está sobre a terra. Gente que quem olha de fora diz assim: essa vida é uma vida plena, é uma vida perfeita. E mal sabe que essas pessoas estão sendo devoradas pela angústia, devoradas pela desesperança. Meus irmãos, Jesus Cristo tem a resposta para o ser humano. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Devemos crer nisso. Devemos viver para que essa mensagem possa chegar àqueles que estão sedentos, aqueles que estão batendo em portas e portas e mais portas. As pessoas estão desnorteadas, completamente perdidas, estão revirando tambor de lixo, caindo de boca em banquetes de imundícia, pensando que aquilo vai saciar e satisfazer as suas almas, e não vai, porque a nossa sede é uma sede que não cabe na lata. A nossa sede não tem nenhum psicotrópico, não tem droga que satisfaça a fome e a sede da nossa alma.
Nós não somos bestiais, nós somos criados para a glória de Deus. Tudo aquilo que fazemos fora do propósito do Senhor nos degenera, nos deprava, nos coloca na condição de uma indignidade absurda. Nós não fomos criados para seguir ciclo de cio, por exemplo. Nós não somos bicho, nós somos gente. Nós não fomos criados para oferecermos os nossos corpos para o pecado, mas em sacrifício ao Senhor. E quem tem essa mensagem? Nós temos a bendita mensagem do Evangelho. Todo homem precisa conhecer a Jesus Cristo. O homem que não tem a Jesus Cristo, a mulher que não tem a Jesus Cristo, está como uma verdadeira casa desabitada, que não está ocupada. Qualquer malfeitor poderá entrar naquela casa, poderá invadir. Aquela casa pode virar um ponto de tudo que não presta, de toda imundície, podridão que você puder pensar. Um terreno baldio, todo mundo é dono. Chega, joga lixo, joga animal morto, faz o que não presta, o que não deve. Absurdo total. Então, nós tivemos um caso lá em Braslândia, um irmão que era membro da nossa igreja faleceu. Ele tinha meio que uma oficininha lá, preparava material pré-moldado. Aí, enfim, faleceu e o lote dele ficou alguns meses desocupado. Aí um sobrinho dele foi fazer a limpeza daquele lote e deixou o camarada, o trabalhador lá, roçando, limpando, tirando mato, capinando. E aí quando ele voltou, meus irmãos, o trabalhador estava num processo de possessão demoníaca, que eles nunca tinham visto aquilo na vida. O camarada dava umas cambalhotas no ar, o rosto estava completamente desfigurado. E ele ficou assim perplexo com aquilo. Isso foi um sábado. Chegou no domingo pálido e conversou comigo sobre o que havia acontecido. E o terreno era um terreno assim paralelo ao cemitério que tinha lá em Braslândia. E ele falou que depois que orou por aquele rapaz, estava sóbrio, estava lúcido, aí foi tentar entender. E disse, quando o dono daquele lote faleceu, como o terreno ficava ali paralelo ao cemitério, ele se tornou um ponto estratégico para o pessoal fazer um monte de trabalho espiritual. E aí quando você chegou com aquele trabalhador, é como se ele fizesse parte de um outro grupo espiritual e os elementos espirituais que dominavam já aquele pedaço ali, entraram em crise. Então, quer dizer, são dimensões de uma vida que nós nem fazemos ideia que às vezes existe, sendo que a Bíblia chama tanto a nossa atenção para isso, quando vai dizer, por exemplo, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é uma luta na dimensão espiritual. E lutas na dimensão espiritual, você pode pegar a bazuca que for, o armamento que for, o armamento humano, por mais potente que seja, nem arranha nas batalhas e nas guerras do mundo espiritual. Você precisa aprender a manejar as armas da batalha espiritual. Nós temos armas espirituais poderosíssimas ao nosso dispor, e nós precisamos aprender a usá-las. A Bíblia está falando, irmãos, sobre o drama de um homem que foi roubado do convívio da sua família, na sua cidade, no seu grupo social, e ele agora estava aquele homem desenganado. Quantas pessoas, às vezes, nós passamos na rua, e a gente vê assim, essa semana eu passei na rua, e de dentro do carro eu passei com o meu, que eu disse, vai para lá, Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Porque, às vezes, irmãos, nem discernimento espiritual os crentes estão tendo, um radar ligado, para entender que não é simplesmente um devaneio, não é simplesmente um delírio. Você pode ter alguém que está sendo subjugado pela força do mal, e precisamos aprender a usar armas espirituais. Jesus chega à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, dos Gadarenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Que cena macabra, terrível era essa. Imagine um camarada que está zanzando dia e noite por meio dos sepulcros no cemitério, provavelmente pode ter escavado ali alguma daquelas sepulturas, arrancado ossos para poder se mutilava com pedra. Não adiantava acionar força policial, quem o prendia, botava grilhões, botava corrente, algema, o texto diz que ele quebrava tudo, ele despedaçava tudo como se fosse isopor, ninguém podia segurar aquele homem. Quem o via, o rejeitava, quem o via, se afastava. Ele vinha por um lado da rua, a pessoa passava pelo outro lado.
E isso talvez aconteceu por muito tempo, por muitos meses, por muitos anos, até o dia em que ele encontrou Jesus na reta. Porque quando Jesus o vê, o próprio Senhor Jesus o olha e ele é atraído à presença do Senhor. Irmãos, é tão interessante o amor que Deus tem por nós. Por mais que estejamos na fossa, na lama, por mais que estejamos na sarjeta, no chiqueiro, por mais que estejamos devastados e destruídos, entupidos até o talo de pecado, Jesus olha para nós com misericórdia. A doce voz do Senhor nos chama para a sua presença, porque Ele quer nos transformar. O Senhor o chamou, o Senhor o atraiu. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Um caso gravíssimo desse aqui. A pessoa é atraída à presença bendita do Senhor Jesus Cristo. Você não vê aqui só porque você quis, porque você foi convidado. O Senhor atraiu a tua alma até aqui. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. Foi Ele que fez com que os teus pés achassem o caminho desta igreja, para que você tivesse um encontro com Jesus. Amém? Amém. É assim que o Senhor trabalha. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Que tristeza, meus irmãos de vida. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Tem alguém na tua família assim que você diz, pastor, ali é caso perdido. Aquela pessoa já está desenganada, não há mais nada que se faça. Pastor, ali é uma pessoa irrecuperável. No campo humano nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito e nós não temos mais o que fazer. Aquele caso é um caso perdido. Nosso Deus é especialista nos impossíveis. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode deter e impedir a ação do Senhor. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, tentando talvez despistar a ação do Senhor, tentando confundir a Jesus, tentando adorar, assim como aquela moça que tinha o espírito de adivinhação, tentou elogiar os apóstolos para tentar confundir, mas o Senhor tem um discernimento muito aguçado, sabe diferenciar uma coisa da outra. Exclamou com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus dissera, espírito imundo, sai desse homem. Jesus não tem trela, não tem papo com o demônio, então a nossa missão é simplesmente chegar e manifestar o poder de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, nos foi dado poder e autoridade, para em nome de Jesus Cristo repreendermos espíritos malignos, para em nome de Jesus Cristo proclamarmos liberdade aos cativos em nome de Jesus Cristo. Você está investido de poder e da autoridade que vem do alto. No nosso caso não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto, é a ajuda que vem de Deus e para a glória do nosso Deus. Porque Jesus dissera, espírito imundo, sai deste homem. E ele perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem é que diz que dentro de uma pessoa caberia ali pelo menos 6.000 demônios? A linguagem aqui se refere àquele pelotão, um grupamento de soldados romanos, e a legião era composta por 6.000 soldados. Se um demônio já apronta o que apronta, imaginem, meus irmãos, uma legião, aquele homem estava entupido até o talo de demônio, e aquela vida foi completamente devastada por causa daquela influência maligna. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Tem muita riqueza aqui no texto, mas eu quero chegar com você nessa outra parte. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, palavra que é phobos, e tiveram fobia, medo, eles tiveram medo, eles temeram quando eles viram aquilo.
Porque, irmãos, não fazia sentido. Se eles tivessem apanhado uma equipe multiprofissional, de especialistas, cada um na sua área, um clínico geral, um psiquiatra, um neuro, isso, aquilo, outro, e botasse para trabalhar em cima daquele homem, não tinha jeito, não tinha conserto. Só bastou um encontro com Jesus, e o homem foi completamente alinhado pelo Senhor. O homem entrou no prumo, o homem entrou no eixo, porque Jesus manifestou o seu poder. É assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha desta forma, meus irmãos. O Senhor faz tudo novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O Senhor reseta e começa de novo. O Senhor transforma, Jesus transforma. Foi o que Jesus fez. Eles ficaram perplexos. Aquele homem que era um completo desmiolado, agora está um homem no eixo, no calibre, alinhado, está todo aprumadinho. O homem voltou para a sua sã consciência. Agora é um cidadão devolvido à sociedade, devolvido à sua família. Fico pensando na família daquele homem. Coitadinho, os filhos já tinham desistido de ter pai, mulher talvez, se fosse casado, tinham desistido de ter marido, porque no máximo o que via ali era aquele homem imundo, que o mau cheiro recendia de longe, e agora olha e fica com medo, porque está vindo no horizonte aquele homem caminhando, e talvez aquela mulher já dá uma crise, um pânico, começa a suar frio, taquicardia, aquela angústia de quem já passou pela angústia, de tantas vezes repetir um sofrimento na vida, que gatilhos são disparados de aflição, aquele frio no estômago, aquele descontrole emocional, começa a tremer, talvez aquelas crianças já apavoradíssimas, porque a forma que haviam visto o pai, pelo amor de Deus, e de repente ele começa a se aproximar e olham e pensam assim, é ele, mas ele está diferente, o semblante está diferente, o caminhado dele, o andar está diferente. Meu Deus, o que aconteceu com o papai? O que aconteceu com o meu marido? Talvez a mãe. Meu Deus, é o meu filho que está voltando, meu filho está com um semblante diferente. Irmãos, tem coisa que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Você sabe que o projeto da Cristolândia, o governo de São Paulo, tendo uma arrecadação bilionária, não consegue fazer o que os batistas, usados por Deus, fizeram em São Paulo. Porque a forma que prefeitura e governo de São Paulo tinha de resolver o problema da Cristolândia lá em São Paulo, era enxotar o pessoal de um lugar e eles iam para o outro. Aí espalhava o pessoal por várias áreas da cidade e não resolvia nada. Até o dia que Deus moveu o coração de pastor Fernando Brandão e pastores lá da PIB de São Paulo, um deles, pastor Arlen Mafra, que foi alguém que viveu na drogadição, que passou mais de 10 anos como usuário de crack, dentro da Cracolândia, e Deus deu para eles essa visão. Isso aqui não pode ser um território que nós vamos entregar na mão do inimigo. E ali surgiu a ideia de construir a Cristolândia. Então, aonde que a gente chega para fincar a bandeira do Evangelho e da vitória e do triunfo de Cristo? Exatamente onde o pecado está reinando. Nós chegamos no poder e na autoridade do Espírito Santo, dizemos assim, aqui Jesus vai reinar. O diabo pode ter pintado o caneco até aqui, pintado e bordado, mas quem vai reinar aqui agora é Jesus Cristo, porque Ele é a nossa bandeira. É assim que os conquistadores chegavam no outro território, fincavam a bandeira naquele país, naquele território, e diziam assim, agora este é um território do meu país. E é assim que a gente vai chegar. Jesus é a nossa bandeira, é assim que a Bíblia o apresenta. O nosso Deus é a nossa bandeira. E vamos chegar e fincar a bandeira do Evangelho e dizer, Jesus chegou aqui. E se Ele chegou, o domínio do Evangelho também vai chegar e vai transformar. Irmãos, centenas de pessoas, talvez milhares, já foram recuperadas para a honra e glória do Senhor. A gente está até sonhando, quem sabe, termos aqui em nossa região a Cristolândia. Já é um sonho que Deus está gestacionando aqui no nosso coração, já tem um embriãozinho. Quem sabe a gente tem aqui em nossa região uma unidade da Cristolândia. Eu vi de perto, nós tínhamos a Cristolândia DF e Goiás. Irmãos, não é administrado um comprimido sequer na Cristolândia. É só na palavra. É só no poder da palavra, no poder do Espírito Santo. O pessoal chega lá devastado, só a carcaça humana, só o cadáver. Pode voltar depois de 3 meses, está aquele homem zarrão, forte, esbelto, com o rosto rosado, brilhante. O poder da palavra e do Evangelho. Meu irmão ficou uma vez lá, na Cristolândia DF Goiás, eu fui visitá-lo e disse assim, como é que é a dinâmica aqui? Aí ele falou assim,
a gente lê a Bíblia de manhã, de tarde, à noite, eu acho que é 5 vezes por dia. Eu disse, não tem vaga para crente aqui não, que eu estou com uns crentes que não estão lendo a Bíblia esse tanto de vezes por dia. Eu quero matricular uns crentes aqui também, para participar. Meus irmãos, que coisa linda, você vê a ação do Espírito Santo naquele lugar. Então é um lugar, por exemplo, que eu fui em uma das Cristolândias, que não tem muro, não tem cerca elétrica, não tem nada que vai restringir, a porta é aberta, para você ter noção, a porta lá é aberta o tempo inteiro. Quem quiser sair, pode sair, porque ninguém age debaixo de coação. Eles dizem assim, só vem se você quiser. Mas quando a pessoa dá o passo e chega lá, meus irmãos, é acolhida com amor. E aí você quer saber quanto é que esse pessoal paga para ficar lá? Nem um centavo. Os batistas brasileiros, por meio das ofertas, sustentam todo esse projeto no Brasil inteiro. Irmãos, nós temos lá Batista, que é como se fosse orfanato. Nós temos Projeto Ribeirinho, nós temos Casa de Refugiados, lá em São Paulo. A gente recebe gente que vem da faixa de Gaza, nós temos gente do Afeganistão, pessoas que você não tem na diplomacia nacional um mecanismo tão bom e eficaz para acolher as pessoas como os batistas estão oferecendo. Nós já tivemos projeto como o Projeto Maria Madalena, que era exatamente o projeto de acolhimento de mulheres em contexto de prostituição. Aí missionárias abordavam, homens missionários abordavam e diziam assim, quanto que é o programa da senhora? Dizia o valor X. Esse valor é o valor de 1 hora. Pagava aquele valor para dizer assim, a gente quer conversar com você nessa 1 hora. Naquele momento que a pessoa conversava, ali a pessoa já aceitava a proposta de abandonar aquela vida, de ficar naquela casa chamada Casa Maria Madalena, e ali ia ser ministrado ao coração, preparação para inserção no mercado de trabalho, requalificação da vida, dos sonhos, dar dignidade para essas pessoas, coisa que somente o Evangelho pode fazer, e faz bem feito demais, e não tem paralelo, não tem comparação. Jesus Cristo é a única esperança. Não deposite sua esperança em outro lugar. Nós temos os pés de barro. Qualquer ser humano é indigno de você depositar a tua fé e a tua esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jamais se esqueça disso. Jesus Cristo é a única esperança. Meus irmãos, vamos caminhar aqui para o fim da nossa mensagem. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha que coisa interessante. O homem foi transformado, um homem que já era desenganado, um caso perdido, foi completamente transformado. Eles estão rogando a Jesus, eles estão rogando ao endemoniado, a Jesus, que saia daquele lugar. O Senhor está dando prejuízo. Numa lapada, nós perdemos 2.000 porcos. Pastor, não é possível. Alguém vai botar um interesse financeiro acima de uma grande bênção espiritual. Eu vi isso de perto, lá em Brasília. Depois de Brasília, tem uma cidade, no sentido de quem vai para Goiânia, quem já foi sabe, chamada Abadiânia. Abadiânia é a terra do famigerado, do famoso João de Deus, que de João de Deus não tinha nada. Irmãos, por baixo, aquele homem não abusou menos do que 1.000 mulheres. Menos do que 1.000 mulheres. Pode ter certeza que muito mais. Só em processos formais, me parece que são mais de 1.000. A cidade inteira de Abadiânia, em Goiás, no Goiás, era voltada para isso. Quando João de Deus foi preso, desmantelou a espinha dorsal, a coluna vertebral. Vocês acreditam que a cidade estava fazendo protestos para que, as investigações parassem, para que a cidade retomasse a sua jornada, religiosa e tudo mais, porque o prejuízo estava sendo muito grande para a rede hoteleira, para o comércio local e tudo mais, para vocês terem noção como é que a coisa funciona. Então não é difícil nós entendermos que também aquela cidade inteira, de repente, ficou mais comovida pelos porcos que haviam se perdido, do que por uma vida que estava sendo completamente devastada por Satanás. Presta atenção nisso aqui na sua própria vida também, nas redes de influências que você tem vivido, se aquilo que é prioridade para Jesus também é prioridade para você. Na empresa que você trabalha, com o grupo que você convive, se realmente essas pessoas são a razão principal. Porque para o nosso Deus por amor a uma única alma, o Senhor moveu tudo aquilo que nós sabemos, por amor a uma única alma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por causa da salvação de uma alma, o nosso Deus vai a dimensões inimagináveis para poder alcançar, abraçar e restaurar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe
o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. São formas do Senhor trabalhar, são formas do Senhor agir. O Senhor Jesus sabia que a obra não estava completa ali na região que aquele homem morava, por isso ele tinha uma missão a cumprir. Vocês que têm o coração, a chama missionária, entenda que a primeira dimensão da tua atuação como homem e mulher de Deus é na tua esfera familiar, é onde você mora, é aonde o Senhor te colocou para trabalhar. Eu e você devemos frutificar aonde fomos plantados pelo nosso Deus, é a nossa obrigação. Devemos louvar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos e somos, e devemos servir ao Senhor, e levar esse grande testemunho daquilo que Jesus fez em nossa vida. Irmãos, nós somos as cartas vivas de Deus nessa terra, nós somos o livro aberto, nós somos aqueles que vão testemunhar para o mundo do que Jesus é capaz de fazer. Eles têm que olhar para a tua vida e ver a transformação, as evidências, as digitais de Cristo na tua alma, na tua vida, no teu casamento, na tua família. Dizer assim: este homem, você tem noção de quem era este homem? E este homem agora é um novo homem, porque foi transformado por Jesus. Milka disse assim: quando você for pregar aqui na PIB de Balsas, você tem que lembrar que você é da região. Então, às vezes, você vai contar histórias que têm muito a ver com a nossa realidade. Mas não tem dificuldade, não. Tem muita história que dá para contar. Por exemplo, quando eu ainda morava em Alto Parnaíba, a cada 2 anos vinha um grupo de irmãos da Assembleia de Deus de Brasília, Assembleia de Deus do Guará. Inclusive, acho que esse ano eles vieram, sempre no mês de julho. E aí, vinha aquele grupo de umas 40 pessoas com o propósito de evangelizar, visitar as igrejas que haviam ali em Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, não sei se em Estreito também. E aí, meus irmãos, aquela turma é diferenciada na evangelização. Então, eles vão mesmo com tudo. Pega uma rua dessa aqui e vai igual um trator de esteira, arrancando toco, assim. Quem encontra na rua evangeliza e tal. E aí, naquela época, que eu ainda morava em Alto Parnaíba, estou me referindo a antes de 2007, uma dessas caravanas chegou, e eles começaram a fazer evangelismo em toda a cidade. E eles evangelizaram um determinado bairro, que quem é de Alto Parnaíba, sempre tem gente aqui assistindo, conhecia, havia um prostíbulo famoso, também chamado Cabaré. Havia um cabaré muito famoso na cidade. Toda a cidade conhecia, ouvia falar. E eles não sabiam, então foram evangelizando, chegaram na porta daquele prostíbulo. E a mulher que seria equivalente à cafetina estava lá na frente, era a dona do local. E foi evangelizada. E a mulher se converteu. E no dia que a dona do cabaré foi evangelizada, aceitou Jesus. Naquele dia o cabaré fechou, louvado seja Deus. Quando Jesus chega, quando a luz chega, as trevas têm que recuar para a honra e glória do Senhor. É assim que Jesus trabalha. No dia que Jesus alcançar o coração do dono da boca de fumo, a boca de fumo vai fechar. O Senhor alcançou aquele coração, vai ser transformado. No dia que Jesus alcançar o coração do bandido, do traficante, do narcotraficante, do prostíbulo, do imoral, do corrupto, é Jesus que transforma, meus irmãos. Nós temos que crer no poder do Evangelho. Você crê no poder do Evangelho? Você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê? Amém. Creia na palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, lance sementes do Evangelho, porque o Senhor sempre, sempre, sempre vai agir de maneira sobrenatural, para a honra e glória dEle mesmo. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra santa, viva e eficaz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que ela nunca nos falte. Obrigado, ó Deus, porque um dia a palavra foi pregada, teu Espírito Santo agiu e fomos salvos, transformados pelo Senhor. Papai, se nessa noite há alguém que te reconhece como único e suficiente Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus, ó Deus, confirma nesse coração a salvação nesse momento. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de salvação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que todos os que estão aqui creiam que Jesus transforma e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Pai,
chama o coração daqueles que estão aqui, que ainda não se renderam ao teu maravilhoso amor, porque a voz do Senhor é uma voz inconfundível e incomparável. Manifesta teu poder, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouve nesta noite essa palavra, ainda não tomou uma decisão por Cristo?